Olá, alunos do Pré-ENEM, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Para quem não me conhece, meu nome é Marielle Lima, sou acadêmica do 8º período de Medicina da Uni e sou a tutora de vocês, responsável pela frente A de Biologia. A nossa aula de hoje, ela tem como tema fotossíntese e quimiossíntese. Mas antes da gente dar início, eu vou fazer como na aula anterior e vou ficar bem pequenininha para não tapar a visão de vocês dos slides. Então, iniciando aqui por fotossíntese. Por definição, segundo Amabis e Marto, fotossíntese é o processo no qual moléculas de água e gás carbônico se combinam quimicamente utilizando energia luminosa para formar moléculas orgânicas, geralmente glicose, e moléculas de gás oxigênio. Então, a fotossíntese, ela é para a produção de glicose. Isso é importante vocês saberem. Ela acontece em alguns reinos, como o reino Monera, Plantae, Protista, e ela acontece em duas etapas, a fase clara e a fase escura, como muitas vezes nós ouvimos no ensino médio. Só que isso não tem relação com acontecer de dia, outra à noite. Na verdade, elas acontecem ao mesmo tempo. Isso só se dá porque a fase clara a gente precisa de luz e na fase escura não precisamos. Mas o nome correto a se falar é fotoquímica, etapa fotoquímica, onde fotoquímica quer dizer energia luminosa para transformar em energia química. E a fase escura, a maneira correta de falarmos é fase puramente química, na ausência da luz. Então, na fase fotoquímica, na fase clara, nós ainda temos dois processos: a fotofosforilação e a fotólise da água. A fotofosforilação é o processo que utiliza energia luminosa para agregar fosfato. E a fotólise da água é a quebra da água por meio da energia luminosa, e isso vai fazer com que haja liberação de O2. E na fase puramente química, nós vamos ter o ciclo das pentoses. Então, aqui na fase clara, nós temos o processo de formação de ATP. É nessa fase que a gente vai usar a energia da luz, que vai ser captada por moléculas de clorofila, que são localizadas nas membranas internas do cloroplasto. Eu coloquei aqui para vocês a imagem de um cloroplasto. Eu quero que vocês prestem atenção nesses discos empilhados aqui, que parecem moedas empilhadas, que são os tilacoides. E aqui no estroma, que é o que tem dentro aqui dessa membrana interna e tá aqui dentro do cloroplasto. Essas duas estruturas são importantes, porque é nos tilacoides, na membrana dos tilacoides que vai acontecer a fotofosforilação, a fase clara, e a fase escura, ela acontece no estroma. Então, é importante ter conhecimento dessas estruturas. Então, a energia da luz ela vai ser captada pelas moléculas de clorofila, né? Como foi dito, que está aqui dentro das membranas internas do cloroplasto. Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem. Assim, eu sei que vocês não terão muitas dificuldades, porque vocês já viram a imagem parecida, já têm mais ou menos noção de um processo, e aqui vocês vão encontrar alguns nomes já conhecidos, mas preste atenção nas imagens, porque eu vou utilizar somente ela para explicar esse processo. Então, a fotofosforilação, ela significa agregação de fósforo. E aqui nós estamos dentro do cloroplasto, olhando a membrana do tilacoide. Vocês podem ver que aqui acima da imagem tem o cloroplasto, aqui nós temos os tilacoides empilhados. E nessa imagem aqui, esses tilacoides recebeu um corte. E aqui nós estamos olhando para a membrana do tilacoide. Então, acima da membrana, nós vamos ter o estroma, certo? Aqui no meio, a membrana do tilacoide propriamente dita, e abaixo
nós temos o lúmen do tilacoide. Nós temos também complexo de antena. Eu quero apresentar para vocês essas estruturas antes de entrar no processo propriamente dito. Aqui nós temos dois complexos antena, onde esse segundo complexo antena ele é chamado de complexo 1, porque ele foi descoberto primeiro, e esse primeiro complexo antena ele é o complexo 2, porque ele foi descoberto logo após o primeiro, certo? Aqui nós temos proteínas entre as membranas, e agora vamos iniciar esse processo. Então, dentro desses complexos antena é onde nós vamos ter clorofilas e carotenoides. Eles que vão captar energia luminosa, como vocês podem ver que a energia luminosa está batendo nesses complexos antena. Então, o complexo 2, que é esse primeiro aqui, ele funciona num espectro de 680. Ele funciona nesse comprimento de onda. Já o fotossistema 1, que é esse segundo complexo antena, ele trabalha num espectro de 700. Isso no espectro visual das cores. No caso, para todas as cores, exceto a verde, porque a verde é a cor que a planta vai refletir, tudo bem? Então, aqui, a luz vai bater nesse complexo antena e esse complexo está absorvendo essa energia e essa energia vai excitar os elétrons que estão passando por aqui, ó. Vocês podem ver que nós temos uma corrente de elétrons. Então, o elétron está aqui dentro do complexo antena, que está recebendo energia luminosa, e esse elétron está sendo excitado. Com isso, ele pula para a próxima proteína, e quando ele passa nessa proteína aqui, que estão entre os complexos de antena, ele deixa essa proteína carregada negativamente. E isso faz com que ela atraia esse hidrogênio que está aqui, positivo, e com isso puxe para dentro do lúmen do tilacoide esse hidrogênio que estava aqui no estroma. E aí esse elétron ele vai seguir para a próxima proteína, chegando no próximo complexo antena. Quando ele chega aqui nesse próximo complexo antena, a energia luminosa está batendo mais uma vez, esse elétron vai ser novamente excitado e com isso ele vai para ATP redutase, que é essa proteína aqui. Quando ele chega na ATP redutase, essa proteína, ela que é responsável por unir esse hidrogênio mais o NADP aqui. Vocês já conhecem essa molécula, é uma molécula carreadora de hidrogênios. Então, aqui a proteína vai realizar a união, né? E vai formar o NADPH, tudo bem? Então, esse NADPH, ele vai ser utilizado na fase escura. Esse processo, ele é acíclico, ou seja, ele não ocorre em ciclos, ele segue um fluxo único. Então, assim os elétrons, eles acabariam, né? E para manter esse processo, ocorre a fotólise da água, que está ocorrendo aqui embaixo, e eu vou explicar mais detalhadamente para vocês. Com a fotólise da água, os elétrons produzidos, eles seguem para as proteínas, certo? A fotólise está acontecendo aqui embaixo, como vocês podem ver com a setinha do mouse. Os elétrons seguem por essas proteínas e os H+, eles ficam no interior do tilacoide. Os H+, em excesso no interior dos tilacoides, ele vai passar por um complexo de proteína que vocês já conhecem também. Aqui, ó, com a setinha do mouse, vocês podem ver os H+ em excesso e aqui nós temos a ATP sintase, vocês já conhecem. Então, vocês já sabem que quando os hidrogênios passam por essa proteína, faz ela girar e esse processo, ele tem energia suficiente para recarregar uma molécula de ADP mais P,
que vai se transformar em ATP. E aqui nós temos o produto da fotofosforilação. Nós produzimos NADPH e ATP. E isso será utilizado na fase escura. Então, a função da fase clara é produzir ADP e NADPH para acontecer a próxima fase, que é a fase escura, e liberar o oxigênio para a atmosfera com a quebra da água. Então, aqui explicando um pouco melhor a fotólise da água, ela acontece no mesmo tempo da fotofosforilação acíclica. As moléculas de água vão ser decompostas e com isso vai ocorrer a liberação de elétrons, íons H+, e átomos de oxigênio. É importante lembrar que para a gente decompor uma molécula de hidrogênio, de H2, quando nós quebramos ela, nós temos 2H+ e 2 elétrons. Nós temos a molécula H2. Realizou a quebra, 2H+ e 2 elétrons. Como aqui nós temos duas moléculas de água, com essa quebra, nós vamos ter 4H+ e 4 elétrons. E também 2 oxigênios, né? Que vai ser aí liberado para a atmosfera. Tudo bem? Então, aqui nós entramos no ciclo das pentoses, na fase escura da fotossíntese. Nessa fase, não precisa de luz nem da clorofila, porque isso acontece no estroma, é a fase estromal, certo? O ciclo das pentoses também é chamado de ciclo de Calvin-Benson. E por ser um ciclo, nós podemos começar de qualquer ponto. Só que, para facilitar o nosso entendimento, a gente vai começar aqui da 6-ribulose de fosfato, ou RUDP também chamada. Bom, a principal função do ciclo das pentoses é a produção de glicose, e tudo que a gente produziu na fase clara, nós vamos utilizar agora na fase escura, que foi o ATP e o NADPH2, certo? Então, aqui começando pela 6-ribulose de fosfato, RUDP, 6 porque de 6 moléculas, e aqui tem 5C, que significa 5 carbonos. Então, 6 moléculas de RUDP vão reagir com 6 moléculas de dióxido de carbono. Então, para que isso aconteça, vai entrar uma enzima. Essa enzima é chamada de rubisco. Essa enzima, ela que vai unir as 6 moléculas de RUDP com as 6 moléculas de dióxido de carbono. E isso vai me dar 12 ácidos fosfoglicéricos, que é o PGA, que é formado por 3 carbonos. São trioses, né? Nós temos 12 ácidos, cada ácido composto por 3 carbonos, que são trioses. Então, matematicamente, nós temos que 6 RUDP de 5 carbonos, então 6 vezes 5, 30. Aqui nós temos 6 moléculas de CO2, então 30 mais 6 carbonos da molécula de CO2, nós temos 36. E aqui nós temos 12 ácidos formados por trioses, então 36 daqui dividido por 3 vai nos dar 12. Então, matematicamente, está batendo essa conta aí. Então, aqui os 12 ácidos fosfoglicéricos, eles vão receber 12 ATPs aqui. Tem 12 ATPs entrando no ciclo e 12 NADPH2 que vão entrar e vão sair na forma de NADPH. Aí, quando saem esses 12 NADPH, o que eram 12 ácidos, após os H+, eles vão se transformar em 12 aldeídos fosfoglicéricos, que são chamados de PGAL, e também são formados por 3 carbonos, cada molécula, daí nós teremos 12 trioses. Nós vamos pegar 2 aldeídos desses 12 formados e nós vamos formar
uma molécula de glicose, porque não são trioses. Então, se a gente tira 2, a gente consegue formar uma molécula de glicose com 6 carbonos, que vocês já conhecem essa molécula. E com isso, vai me restar um total de 10 aldeído fosfoglicéricos, PEGAL, cada molécula formada por 3 carbonos, então nós teremos 10 trioses. Logo, 10 vezes 3, 30, eu vou ter 30 moléculas de carbono, certo? Esses 10 aldeídos, eles vão formar 6 ribuloses monofosfato. 6 vezes 5, 30. Então, a conta está batendo. Vão formar 6 ribuloses monofosfato, que a gente chama de RAMP, certo? E aí vão entrar mais 6 ATPs. Esses 6 ATPs, quando eles entrarem, eles serão quebrados em ADP mais P, certo? E o fósforo será absorvido pela molécula, o que vai nos formar a ribulose de fosfato. São 6 moléculas monofosfato, cada molécula ganhou um fósforo, e aí nós ficamos com a ribulose de fosfato, a RUDP. E esse ciclo ele é responsável pela formação de glicose, tudo bem? E com isso a gente encerra o ciclo das pentoses. Agora nós vamos entrar na quimiossíntese, que por definição, a quimiossíntese ela se caracteriza como um processo autótrofo, no qual ocorre a produção de substâncias orgânicas através da energia que é liberada durante o processo de oxidação de substâncias inorgânicas. Na verdade, os dois processos, tanto a fotossíntese quanto a quimiossíntese, eles são processos autótrofos. A grande diferença é que a produção, a energia que nós vamos ter aqui da quimiossíntese é por meio do processo de oxidação de substâncias inorgânicas. E na fotossíntese nós vamos ter a energia luminosa para ajudar no processo. Então aqui, quem faz a quimiossíntese? São as arqueas e as bactérias. E aqui eu trouxe alguns exemplos de bactérias que fazem quimiossíntese, que é a sulfobactéria, que ela produz energia através da oxidação de compostos de enxofre. Nós temos as nitrobactérias, que é o que vocês vão ver lá na ecologia, no ciclo do nitrogênio. Ela produz energia através da oxidação dos compostos de nitrogênio, e as ferrobactérias, que vão produzir energia através da oxidação de compostos de ferro. Tudo isso elas fazem sem o uso da luz. Então, a quimiossíntese ela vai ser dividida em etapas, onde na primeira etapa, compostos inorgânicos vão reagir com oxigênio, vão passar por uma oxidação e vão nos dar compostos inorgânicos oxidados mais energia química. O que seria essa energia química? Seria ATP e NADPH, tudo bem? Então, aí a gente prossegue para a segunda etapa. O que seria essa segunda etapa? Essa energia química que a gente produziu na primeira etapa, reagindo com CO2 mais água. A energia química seria ATP, NADPH, mais CO2 mais água. Isso vai nos dar compostos orgânicos mais O2 para a atmosfera. Que compostos orgânicos seria esse? Glicose, tudo bem? Aí você pode se questionar, por que esses seres não ficam com a primeira energia química que eles produzem? Porque é muito pouca energia e o organismo ele precisa de mais energia, por isso que ele passa por essa segunda etapa para compor aí seus compostos orgânicos. Então, gente, a quimiossíntese, os compostos orgânicos produzidos nela serão utilizados na forma de energia por esses organismos. E com isso a gente finaliza esse assunto, né? Foi mais levinho.
E agora nós vamos para a questão. Hoje eu trouxe uma questão do Enem 2017, que é uma questão assim que eu achei linda. Fiquei até emocionada de resolver. Eu tenho certeza que vocês iam tirar de letra se deparassem com essa questão. Então vamos lá. Essa questão eu peguei da prova amarela. Segundo dia, prova amarela. Eu sempre pego amarelo porque foi o caderno que eu fiz quando eu fui aprovada. Então eu tenho assim como um caderno da sorte. Então a questão 109, eu sempre leio o que a questão pede antes de ler o texto. Então, aqui o que a questão está pedindo é o seguinte: o aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente a. Então, vamos entender o que é que os nanotubos de carbono estão promovendo. Tudo bem? Vamos para o texto. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea, através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas. Os elétrons são excitados. Opa, isso aqui a gente já estudou, né? Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas. Aqui ele está falando dos complexos antena, e dentro desses complexos antena é que a gente tem clorofila e carotenoides, certo? Então aqui, pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, os elétrons são excitados, vocês lembram, né, da corrente lá de elétrons passando pelas proteínas. Os elétrons são excitados e se deslocam no interior da membrana dos cloroplastos. Aqui é a membrana dos tilacoides, vocês já estão mais à frente. E a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares, certo? Aqui ele está falando da fotossíntese, depois está falando da fase clara, está falando da fase escura, está explicando todo o processo. Então aqui, os nanotubos de carbono, que é o que a gente precisa saber, podem absorver comprimentos de onda, habitualmente não utilizados pelos cloroplastos. Gente, eu falei para vocês o quê? Nos complexos antena, eles têm um espectro aí, eles absorvem um determinado comprimento de onda, vocês lembram? Então aqui, os nanotubos já é um diferencial, eles podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos. E os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas. Olha isso, gente. Ele está falando tudo para a gente, né? Tudo que a gente já conhece. Ele está querendo colocar mais um complexo antena para captar a energia, né? Utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos, com o aumento do transporte de elétrons. Ou seja, ele está querendo potencializar o processo de fotossíntese. Se ele coloca mais um complexo antena, vai ter mais captação de energia, elétrons vão ser mais excitados e vão estar passando ali a todo momento, produzindo energia. Tudo bem? Então, aqui, ó, o aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente a utilização de água. Vocês acham que esses nanotubos vão utilizar água? Não, né, gente? Na fotossíntese a gente tem a fotólise da água, mas não, a gente tem a fotólise da água para ajudar a ter lá os hidrogênios para ajudar na formação do ATP, o oxigênio para ir para a atmosfera, né? E os elétrons que é para passar por essas proteínas. Mas esses nanotubos aí utilizar água não tem muito nexo. Letra B, a absorção dos fótons. Olha que linda essa alternativa. Sim, né? Porque ele vai funcionar lá como um complexo antena e ele vai estar lá para absorver luz, né? Então, essa é a alternativa certa. Vamos ler as outras. Formação de gás oxigênio.
não faz sentido nenhum, né? Esses nanotubos, porque eles querem potencializar o processo de fotossíntese. Então, gás oxigênio não é o objetivo deles. Letra D. Proliferação dos cloroplastos? Não. Vocês poderiam ficar em dúvida nessa, né? Porque se tem mais cloroplastos, a gente pode pensar que pode ocorrer mais fotossíntese. Só que aqui a questão, ela mostra que não precisa ter mais cloroplasto. Ela quer só mais complexo antena, ela quer mais captação de energia que pode ser colocado nos cloroplastos que nós já temos. E a letra E, captação de dióxido de carbono. Aqui, fotossíntese, dióxido de carbono nem é importante, né? Se a gente estivesse falando aí de ciclo das pentoses, né? Fase escura, tudo bem. Então, gente, a gente fica com a letra B, absorção de fótons. Ele quer potencializar o processo de fotossíntese, mais captação de energia, mais elétron passando aí pela corrente nas proteínas, acelerando esse processo e dando mais resultado. Então, hoje eu trouxe para vocês essa questão porque eu achei ela assim perfeita e ela fala tudo, ela é um resumo da nossa aula de hoje, do processo de fotossíntese. Gente, essas são as minhas referências. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Estudem e podem contar comigo com o que vocês precisarem. Até a próxima aula. Beijo para vocês.